TVC apresenta mais um programa UPACAF e a comunidade. Aqui a gente sempre pautando a comunidade, sempre pautando assuntos da comunidade, né? Assuntos políticos, assuntos de moradias também, né? Populares. Nós temos aqui hoje nos visitando aqui tanto o presidente da associação da Vila Barragem, né? Vila Barragem, que faz parte ali a 25 de julho, a rua que vai até a barragem ali, né? Está sendo, né, já elaborado o estatuto, já construíram a nova diretoria, e hoje nós vamos estar aqui com o Domingues, mas na primeira pauta nós queremos aproveitar aqui presente com a gente o engenheiro Barbosa, que tem experiência em cooperativa, né, em construção de cooperativa. Vamos começar pelo Barbosa, e depois vai estar aqui com a gente aqui o Giovanni, que também é diretor da Associação da Vila Barragem. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, nossos telespectadores, pessoas que estão aí nos seguindo, nos acompanhando. Muito boa tarde. Vamos falar, qual é a tua experiência na construção de cooperativa, qual é o teu envolvimento para essa construção de moradias? Valdir, assim, nós somos engenheiro civil e também ambiental. Atuamos na área de construção, execução de loteamento, construções de casas, apartamentos, desde 94. Então nós temos aí uma boa experiência, aprendendo aí com grandes situações, grandes desafios que foram nos aprimorando, que foram nos trazendo aí conhecimento, regrando procedimentos, processos, para que se pudesse chegar na condição que se está hoje, vamos dizer assim, bastante capacitado, porém com muita ainda condição de poder aprender, de nos aprimorar, de avançar, porque em construção civil, quando se fala em construção, tem que se entender que hoje o mercado, o mundo, ele modificou muito. Se fala agora em tecnologia, se fala agora em avanço, né, de conhecimento, de inteligência artificial, onde isso tudo impacta diretamente no processo construtivo, e aquele processo lá, vamos falar dos anos 30 anos, 40 anos atrás, quando nós estávamos atuando, já modificou bastante. Vamos falar que aquilo é arcaico, ultrapassado. Então, hoje, se nós não estivermos atuando num processo onde as construções possam ser inteirada com a situação da tecnologia, nós ficamos aquém, nós não temos preço, nós não temos qualidade, nós não temos produto para atender a demanda, que ela é crescente e constante no mercado. E tem feito trabalho para as prefeituras aqui da região, né, só para as cooperativas? Como é que funciona aí o teu trabalho? Na verdade, cooperativa, assim, ela tem a cooperativa gestionária, né, e a autogestão. Nós trabalhamos com cooperativa de autogestão, que é exatamente aquela cooperativa onde as pessoas que tem o mesmo entendimento, que tem a capacidade de construção, que tem aquela vontade, o desejo de executar um projeto diferenciado, na grandeza de que eles querem e entendem, eles por si, no conjunto, né, dos esforços de todos, conseguem então conceber. Essa cooperativa é chamada até de cooperativa raiz, que é aquela cooperativa que se formou, se constitui, quando o desejo das pessoas que querem desenvolver passam então a elaborar o processo, e quando empreitam fazer essa demanda, esse processo, há toda uma dificuldade, há toda uma construção negativa, há toda uma contrariedade, há toda uma demanda de impeditivo, mas as pessoas que estão de fato nesse processo de união, de unidade de força, querendo fazer, executam. Há sim muitas dificuldades, mas sempre se consegue, porque com a união, com o esforço, com o entendimento e com a ajuda de um para com o outro, naquilo que tem que ser feito, naquilo que tem que ser elaborado, os resultados são positivos. E também depois temos as cooperativas gestionárias que passam pelos apoios dos entes públicos, vamos dizer assim, e nós temos aí um dos processos, que é o FDS, que é o Fundo de Desenvolvimento Social, que ele é exatamente constituído para as entidades, e aí você vê em parte do governo federal, e aí também contribuído pelos governos dos estados, governos dos municípios, eles, a partir das entidades organizadoras, que são a cooperativa, que são as cooperativas, conseguem sim executar grandes e magníficos projetos. Aqui em Pelotas nós temos um que está sendo inaugurado agora, daqui a uns dias, né, que foi totalmente executado por uma cooperativa, juntamente com a comunidade, juntamente com as pessoas que ali constituíram, e a organização
do Estado, do município e da União para que pudesse construir esse processo. Também temos a cooperativa de autogestão, que nós estamos trabalhando, que é uma cooperativa que nós queremos até aqui citar, que é a Copelar, Cooperativa da Segurança Pública, que vem fazendo um magnífico trabalho e construindo, então, e sendo, vamos dizer assim, o portal deste bairro, o bairro Barragem, onde aqui está o nosso presidente, João Domingues, sargento João Domingues, que é um bairro que está acontecendo, que já é uma realidade, nós vamos falar mais aqui um pouco sobre isso. E ali naquela região ali da 25 de julho, tá sendo construído também o estádio do Farroupilha, né? É um estádio ali, o Ninho do Cardeal, né? Que vai ser agora o nome, né? Então, quer dizer, ali a tendência é crescer muito para aquela região ali, né? Então, é aí que vocês já estão trabalhando para que, né, possa... Porque ali tem toda a estrutura, né? Tem asfalto, tem estrutura ali, tem a barragem ali que possa, né, trazer mais poder abastecer, né, abastecer a comunidade com água. O pessoal tem falado muito que tem acontecido algumas construções e a própria, as dutoras de água não está suportando, no caso da barra dali da Santa Terezinha, que está faltando muita água, né? Não é pelas muitas construções que está construindo que a demanda de abastecimento que acaba atrapalhando e não conseguindo abastecer, porque não é falta de água, né? Aí eu vou aproveitar, como tu é engenheiro, eu gostaria que tu nos falasse o que está acontecendo e que muitas vezes a comunidade reclama lá. Ô, Valdir, eu vou dizer para ti, é interessante, boa pergunta, e é importante que a gente coloque isso para a comunidade, para que possa ter conhecimento de como é que funciona isso. E devemos ficar felizes, tá, inclusive, com essa situação que está acontecendo, porque isso mostra para nós que não tem quem pare o crescimento, não tem quem pare o progresso, não tem quem pare essa construção, né, que se dissemina a cada dia, a cada instante, dentro do conceito de viver em sociedade, de crescimento. E a população está aí crescendo, sim. Quando tu fala que falta água, que não há atendimento, sim. Por quê? Porque não há todo um planejamento, e quando há o planejamento, não se tem a questão da execução. Ali no nosso caso, do bairro Barragem, nós somos abastecidos pela adutora, pela ETA do Sinote. E nós sabemos que hoje vai ser em torno de quase 3.000 famílias que vão morar nesse bairro, inicialmente. Nós precisamos de água. A água que tem hoje ali não atende a demanda. Mas nós já conversamos à época com a prefeita Paula, até porque tem que existir uma contrapartida desta comunidade, né, para ajudar no processo de redes e emissários. E aí não é só o bairro Barragem, tem todo, né, o projeto ali do Sítio Floresta. Porém, o Sítio Floresta temos outras empresas, como a Porto 5, temos ali o pessoal da construtora Canto Verde está fazendo um lindíssimo projeto ali de casas. Tenho certeza que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, que inclusive ou moram lá ou já viram o projeto. Tem outras construções saindo. Nós temos ali o pessoal do grupo Rodobens, com um projeto magnífico, muito grande. Temos ali a CPO, aquilo está crescendo muito. E mais, vou dizer para vocês, tem uma avenida que liga nós ali da 25, que é uma passagem de nível que tem ali a BR-116, e ela é paralela à BR-16, a 116, até ali a Josapar. Por quê? Porque da entrada da 25, da passagem de 25, ela vai passando pela outra passagem que é a Leopoldo Brode, depois vai para a Fernando Osório, e dali até a Josapar foi comprado por uma multinacional que é a empresa Buriti, para colocar ali em torno de mais 5.000 famílias. Quer dizer, então vai sim haver necessidade, demanda de consumo de energia, de esgoto, de água, só que essas coisas estão acontecendo, estão sendo realizadas, e aí, claro, a comunidade, por isso a importância, né, das associações de bairro, das pessoas que se articulem, que trabalhem, que conversem com uma estrutura forte, de capaz de ter representatividade, ser ouvido pelo ente público. Porque não adianta eu, com uma voz isolada, por mais capacidade que tenho de fazer, desenvolver projeto e tudo mais, mas se eu não estiver articulado, não vou ser visto. Agora, quando eu pego uma UPACAF, quando eu pego uma pessoa que vai lá e consegue nos representar, consegue nos falar, consegue marcar uma reunião, consegue nos fazer uma pauta, uma agenda, que a gente possa ir lá e apresentar as nossas demandas, não somos alguma pessoa isolada, somos uma força em contexto que certamente deve ser ouvido. É a comunidade falando, é uma comunidade que paga imposto. Uma coisa importante ali naquela estrada da barragem, até 2022, 23, não se arrecadava nada de imposto.
urbano, IPTU. Hoje eu vou dizer para vocês, tem pelo menos 3 milhões sendo arrecadado ali, que o prefeito diga que não é isso. Por quê? Porque existe agora sim toda uma situação de taxação. Então essas benfeitorias que o município tem que trazer, claro que nós temos como sociedade, como povo também trazer a contrapartida de pagar os nossos compromissos, nossos impostos, então cobrar do erário público, do ente público, aquilo que tem que ser feito. Projeto A, capacidade A, demanda A, água A à vontade, como você falou, e nós só temos que trabalhar melhor esses recursos hídricos e fazer com que eles cheguem até a nossa casa, até a moradia, até a comunidade, da melhor forma possível. Programa UPACAF e a comunidade. Domingues, né, que é o presidente da associação, né, que vem acompanhando aí, né, esse trabalho aí do Barbosa, que é engenheiro, né. O governo ele financia, né, para essas moradias populares, né. Financia. Por exemplo, como a gente falou aqui há pouco, as entidades organizadoras, né, através do FDS, existe uma verba já disponibilizada, e nós estamos fazendo ali um projeto ali no sítio Floresta mesmo, vai ser em torno de 4.000 moradias. Agora vai ser lançada a primeira etapa de 500 moradias. Essa verba vem 100% do governo federal e vai ficar aqui no município. Então, nós estamos falando de um recurso, né, significante, de uma forma muito esplêndida, que vem para o município, não só para trazer a moradia, como também emprego, né, riqueza. Aí tem toda uma construção da convivência, da questão econômica, da sociedade, mercados, posto de gasolina, oficinas, enfim, todo um comércio que se estrutura, né, escolas, postos de saúde, a partir dos recursos que vêm lá de cima. E o Estado também, o Estado tem um programa chamado Portas Abertas, que a pessoa que está associada a esse projeto, a esse programa, ele recebe 20 mil a fundo perdido do governo do Estado. Portas Abertas. Quer dizer, então existe. O que acontece? As pessoas têm que procurar as entidades, como a PACAF, como associação, e os presidentes de associações que estão, procurem falar com quem tem essas informações para que possa acessar os recursos, porque não está assim caindo do céu e você vai encontrar, não, você precisa procurar. Aí o teu trabalho é o quê? É sair, é te informar, é conversar, é interagir, é vir aqui, é procurar, é estar disposto, aí é uma reunião, a trazer a sua participação, trazer a sua palavra, trazer o seu apoio, porque isso é uma construção que se faz em coletivo. Não é isolado. Isolado eu tenho que dar o couro, fazer o que der, né, me esforçar para que eu possa ter, mas aí já há uma individualidade. Nós estamos falando aqui na sociedade, na comunidade, que pode sim, a partir, né, da unidade entre um presidente de associação, né, um líder que busca aí unificar todas as entidades, buscar trazer as respostas, as condições, né, as formas que se tem para poder acessar recursos, para poder acessar as condições, os meios, os caminhos para poder resolver as demandas básicas, primárias que todos temos. Barbosa, qual é a ideia para esse trabalho que vocês estão iniciando como associação de bairro lá? Bom, boa tarde, Valdir, boa tarde a todo mundo que está em casa aí, boa tarde, Barbosa, Giovanni, que daqui a pouco vai estar aqui, o Henrique, que está nos ajudando na técnica, você que está em casa, neste sábado aprazível, né? Inicialmente, quero fazer a minha autodescrição. Eu sou negro, 1,70 m, estou vestindo uma camisa cinza, uma calça jeans, um tênis jeans, estou sentado, do meu lado esquerdo está o Barbosa, na minha frente está o Valdir, né? Isso é em respeito às pessoas que têm baixa visão ou que não têm a condição de enxergar, que já nasceram assim ou ao longo da vida tiveram essa condição. Primeiramente, parabenizar, Valdir, pelo mantenimento do programa. São 20 anos no ar, levando as informações para a comunidade. E hoje, felizmente, a TVC está levando para o mundo, através das redes sociais, o seu trabalho. Por conseguinte, o teu trabalho da UPACAF está chegando para todas as pessoas em qualquer lugar do planeta. Te parabenizar também pela recente construção coletiva, como falava o Barbosa aqui. E a gente tem uma máxima na cooperativa e na associação. Abre aspas, se tu quer ir rápido, vai sozinho. Se tu quer ir longe, vai em grupo, fecha aspas. Então, essa é uma reflexão que a gente sempre faz. E a tua liderança foi muito importante na construção de uma pauta com o governo municipal. Os nossos anseios enquanto entidade, enquanto bairro, foram atendidos naquela reunião. Acredito que todas as entidades que lá estiveram, e só estiveram porque tu construiu este momento, também puderam se manifestar, e eu vejo que isso é um espaço muito importante. A abertura, através do prefeito Marrone, da vice-prefeita Daniela, também foi muito importante na gestão para ouvir a comunidade, daqueles que representam, porque antes de chegar ao vereador, que efetivamente também é representante da comunidade,
chega no presidente da associação. É na casa dele que as pessoas sabem qual é o endereço, é na casa dele que sabe se ele está em casa, se ele não está em casa, e não se leva em consideração se ele está almoçando ou não, se ele está cansado ou não, se é o dia de folga dele ou não. E isso é assim, né? É um trabalho voluntário das pessoas, então os presidentes da associação não recebem nada, tu não recebe nada, e para nossa felicidade tu tem essa expertise, essa capacidade de não só nos representar aqui em Pelotas enquanto entidades de bairros e afins, mas também, Valdir, de fazer essa construção a nível estadual e a nível federal. Então, a gente fica muito feliz em saber que tem esse canal de interlocução feito a partir da gestão tua e dos demais diretores da UPACAF. Nós, enquanto entidades ali do bairro Barragem, um bairro novo, pretendemos fazer esse processo de conversação com as pessoas, ouvir as pessoas. Nós estamos indo para lá agora, como foi falado aqui pelo Barbosa, com muitas pessoas. Vamos causar um transtorno para o bairro vizinho, que é o bairro Sítio Floresta. E quando chegamos lá, nós também fazíamos parte do ponto de vista administrativo, né, do bairro Sítio Floresta, e lá já conversávamos a respeito disso. E hoje, enquanto bairro e enquanto entidade, como pessoa jurídica, temos que ter essa preocupação com o nosso bairro, mas com a coletividade. Por quê? Porque uma das escolas mais atualizadas do município, mais estruturadas, mais qualificadas, mais modernas, digamos assim, está lá no bairro Sítio Floresta. Mas quando nós formos para lá, com certeza vamos levar problema também, porque vamos levar pessoas e vamos levar demanda. Portanto, há muitos anos a gente já vem conversando a respeito disso, de que forma a cooperativa e a associação, enquanto organização, enquanto pessoas físicas que se juntam à pessoa jurídica para dela ter benefício, conseguirão conversar com esses entes municipal, estadual e federal, e com o poder legislativo, seja ele municipal, estadual ou federal, para que os recursos possam vir para a nossa sociedade, para que nós possamos também pagar os nossos impostos. Para ter uma ideia, nós pagávamos R$600 de terra enquanto cooperativa. Hoje a nossa área ali de 93 hectares, o nosso IPTU ele é mais de R$500 mil, ou seja, R$500 mil. Como foi falado aqui, repito de novo, o ITR é o Imposto Territorial Rural, é um imposto que vai, inclusive, para o governo federal, não fica nem no município nem no estado. Agora nós estamos falando de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, ou seja, esses mais de R$500 mil, eles ficam na cidade. Então a gente quer conversar com a administração para ver de que forma esse recurso também pode ser aplicado nesse mesmo bairro. Que temos, sim, como eu disse, a preocupação do que vai acontecer no futuro, e aí a gente pode falar na questão da saúde. Bom, nós temos mais 4 mil pessoas, pelo IBGE, são 4,2 pessoas por residência. Nós estamos indo para lá com 1.572 lotes. Nós estamos falando aí, então, de mais de 6 mil pessoas que vão transitar. Então, como é que fica a questão do fluxo do trânsito? Isso tem que ser pensado agora, porque depois não dá para fazê-lo. Portanto, se há uns anos atrás não tivéssemos essas vias lá ainda estruturadas na época do ex-prefeito Irajá, talvez tivéssemos dificuldades no acesso à rodoviária, que saiu de uma tranquilidade, é verdade, daquela época aqui da Lobo da Costa com Deodoro, mas hoje seria um caos. Naquele momento, já o prefeito, pensando no futuro, fez a abertura daquela via e levou a rodoviária para lá, que inicialmente deu um transtorno. Hoje a maioria da população, né, e aqui Pelotas a gente vê um exemplo disso, e agora nesse momento é possível perceber que nós temos poucos veículos rodando no centro, mas quando voltar o horário escolar, vai mudar tudo isso. Quando as pessoas voltarem das férias, vai mudar tudo isso. Então, preocupado com o futuro, naquela época aquele gestor já fez essas transformações. E depois outros sucederam e também o fizeram. Assim como o atual prefeito e ex-prefeito Marrone também teve o seu trabalho. E nós queremos contribuir. Então, nós não somos um ponto de negação para o governo e nem para os governantes, não é esse o nosso papel. Nosso papel é de fazer a interlocução, ouvir as pessoas, e essas pessoas físicas se juntarem a essa pessoa jurídica e serem representadas. Então, esse é o nosso papel e queremos construir, estamos tendo um bom espaço junto ao governo municipal, mas entendemos que, sim, a nossa representação ela tem que se dar primeiro através da UPACAF. E, mais uma vez, te parabenizo e coloco a nossa entidade também à disposição para ombrear contigo nas demandas que forem necessárias. Lembrando aí, né, que a UPACAF, né, e também graças também ao apoio que vocês tiveram lá na conferência da cidade, Pelotas vai ter um representante, né? Eu conversava com o pessoal, né, que foram como delegado para o estadual, porque se tu não tiver participação em federações, tu não consegue sair como delegado. Eu deixei bem alerta às pessoas que não adianta tu tirar o Zezinho, o Joãozinho, a Mariazinha, e que não tem aquela
articulação estadual. Nós conseguimos tirar alguns delegados, graças à federação, eu também saí como delegado. Pelotas está indo um representante representando a cidade. Não ia nenhum representante, ia só representante da prefeitura. Eu fico muito feliz, Valdir, enquanto presidente de uma nova entidade e também como presidente da cooperativa e como cidadão que já mora há mais de 35 anos em Pelotas, porque a gente sabe o teu trabalho, né, a tua dedicação, o teu conhecimento de cada bairro, de cada canto dessa cidade, porque não adiantaria eu, Domingues, ir para lá, porque eu sou o presidente da entidade, porque isso, porque aquilo, por causa de currículo. Não, tem que ter também o conhecimento empírico, e esse tu tem, e tem muito com relação à nossa cidade, e tem essa preocupação. Tanto é exemplo que tu, todas as semanas, vem para cá gravar um programa que vai ao ar para a comunidade há mais de 20 anos. Então, isso por si só já mostra a importância do trabalho que tu faz, e eu tenho certeza que Pelotas, e aí a gente está falando da cidade polo da região, em respeito a todas as demais, mas é verdade, né, e estará muito bem representado na tua pessoa. Vamos estar em Brasília a partir do dia 24, que inicia a conferência da cidade, vai até o dia 27. A gente vai buscar essa experiência, né? A experiência de conviver com todo o Brasil, né? Cidades de todo o Brasil. Exemplo, corredor do transporte na Osório, foi através da conferência. Minha Casa, Minha Vida, foi através das conferências. Eu tive o prazer de participar da segunda agora que estou participando, foi a primeira. Depois mudou o governo, terminou. Né? A participação popular terminou. Né? Agora está começando novamente. Dá o espaço para a comunidade poder participar. Então aí começa as conferências. Isso para mim é uma honra saber que eu sou o único representante aqui da região sul. Sou o único representante da região sul, né, que deveria de ter mais popular, mas as vagas são poucas. Era 18 disputando por duas federações fortes, né, e a gente conseguiu tirar 6. Os movimentos por moradia tirou mais. Mas nós conseguimos, e um prazer desses 6, eu estou representando essa região. É importante aí, através da FEGAMEC, da CONAN, que nós vamos ter representante a nível nacional, de todos os estados, nós vamos ter representante do movimento comunitário. Vamos levantar essa bandeira, né, para fortalecer o movimento, né? E a gente ficou muito feliz, Valdir, de estar aquele dia contigo, estávamos eu, o Batista, o Torma, a gente ficou muito feliz de passar aqueles dias ali contigo e vendo a articulação que tu tem com as demais entidades, o respeito que tu tem das pessoas e dos movimentos sociais. Então, eu fico muito tranquilo, né, em dizer que o Valdir vai nos representar muito bem lá em Brasília. Eu estive em Brasília 2 anos atrás, estivemos, né, Barbosa? Lá em Brasília, há 2 anos atrás, eu participei de um summit, que eu treino uma equipe de deficientes visuais, de futebol. Nós tivemos um summit lá sobre o esporte paralímpico, e é muito importante, porque lá é o centro das decisões, né? É o conhecimento, e toda a expertise passa por lá, né? A tecnologia passa por lá, o recurso, principalmente, passa por lá. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E nada melhor do que poder participar. Então, a gente ficou muito feliz, porque aquele dia foi voto a voto, né? O conhecimento de cada um ali dos movimentos sociais, em todas as representatividades que estavam lá naqueles 2 dias, e a gente não pode deixar de parabenizar também a administração municipal por escolher esse método, né, de participação das pessoas para que possam mostrar o seu anseio, as suas necessidades e as suas articulações, principalmente. Então, mais uma vez, parabéns, Valdir. E lembrando aí as lideranças comunitárias e os bairros que queiram se organizar, e eu deixava bem claro lá com as pessoas que estavam presentes, que a UPACAF está aberto a ir nos bairros, incentivar formação de liderança, fazer que esteja a organização dentro do bairro, né? Então, para isso, precisa a participação popular, né? E eu acho que aquela conferência foi muita participação, né? Claro que todo mundo quer representar, né? Mas não sabe a força que tu tem que ter, né? Tu tem que ter um trabalho tanto nacional como estadual, e lá na conferência estadual a gente deixava bem claro, se não tiver organização popular, as federações que vão tirar. E aí vai ser carta marcada. E foi o que aconteceu. Nós conseguimos ainda levar 6 do Rio Grande do Sul aqui. Claro que as outras, né, das 12, saiu 18,
6 nossa e 12 dos movimentos de moradia. E vamos estar lá presente a nível nacional, vai ter gente de todo o Rio Grande do Sul e todo o Brasil para representar. Lembrando aí, né? Agora nós temos, acho, as últimas participação aqui do Barbosa, depois entra o Giovanni, né? Já me avisou o técnico ali, que falta alguns minutinhos, para tuas considerações finais aí, mas vai ser um prazer te trazer aí para a gente debater essa pauta aí sobre cooperativa. Aí depois eu tenho acho teu contato, nós vamos só uma pauta sobre cooperativa aí para a gente poder fazer com que a população comece a se movimentar dentro da sua região, né, na sua área, porque temos muito loteamento e que poderia ser construído casa dentro dos próprios terrenos que o pessoal tem. Essa participação pode se tirar através de uma organização popular, de uma associação, e né, nessa participação popular. Barbosa. Valdir, é muito verdade que vocês vem conversando, estão falando aqui, eu quero até, contribuindo com essa palavra última do nosso presidente aqui, que esteve lá em Brasília, e falar para o pessoal, a turma que se organiza, as associações, que é importante, sim, ter essa representatividade. Parabenizo, né, por essa conquista aí, porque lá em Brasília, a comunidade, a sociedade organizada, existe os meios, os recursos, através das emendas parlamentares, e a gente sabe, estivemos lá conversando, existe muito dinheiro. Agora o que se precisa é pessoas que tenham projeto, que tenham fundamento, que tenham processos que sejam legais, para que possam esses recursos chegar até a sociedade. Vai chegar, claro, via o município, mas quando se tem toda uma estrutura, certamente vai ser de muito bom uso e o regramento vai chegar com que vai permitir que esses recursos cheguem exatamente naquela sua demanda, seja no posto de saúde, seja numa pavimentação, seja numa situação de rede de saneamento, seja no esgotamento de uma situação hídrica que esteja lá exposta, enfim. Tudo isso são demandas que, se for lá para cima, ou aqui mesmo também, na própria Assembleia, aqui em Porto Alegre, vai ser ouvida e há recursos. Agora, precisa se articular, precisa trabalhar, precisa ter quem possa instrumentalizar isso na condição perfeita. Nós, como técnico, temos essa visão, sabemos que precisa sim, e em muitos casos nós já entramos, participamos, e sabemos que os recursos chegaram e atenderam, e chegou até a comunidade. Então, é importante, né, que se consiga fazer isso, e que as pessoas tenham consciência, aqueles que estão aí, que são articuladores da sociedade, que se associam, que se agremiam, né, que trabalham em estrutura para que possa chegar e ter essa voz e essa condição de falar, que se cada vez mais procure estar organizado e estejam aí ouvindo essa voz, né, que está aqui audivelmente dizendo que há sim, a condição está à disposição para fazer acontecer. Agradecer a todos os nossos telespectadores pela oportunidade, pela atenção, pelo carinho em nos ouvir e atender e nos ver. Também a ti, Valdir, pela oportunidade, estamos à disposição quando quiser conversar sobre as questões que nós demandamos, trabalhamos, atuamos, temos aí um know-how de experiência, né, uma expertise longa, estamos aqui à disposição. Agradecer também ao presidente por nos fazer esse convite de estarmos aqui, ao nosso diretor, ao pessoal ali da técnica que está nos dando aí o suporte. Enfim, agradecer a todos aí e dizer que estamos à disposição. E se quiser falar com o engenheiro Barbosa, fale com o Valdir, que certamente vai estar falando comigo. Forte abraço. E agora um intervalinho aí, né? O Giovanni, que está ali sentadinho ali, né? Vamos conversar com ele também, né? Que faz parte da diretoria da Associação da Barragem. Programa UPACAF e a comunidade retornando, né? Retornando aqui agora com a diretoria da associação aqui, né? O Domingues e o Giovanni, né?
Boa tarde, né? A gente já conversou, né, sobre a criação da associação, e agora lembrando vocês que estão nos assistindo que vai começar a partir de março, nós ainda não acertamos o calendário, prefeito no bairro, prefeito no bairro que vai ouvir a comunidade, e lá na barragem com certeza nós vamos se organizar para fazer essa chamada da comunidade ali, né, e ver um local ali, uma igreja, algum espaço que dê para a gente fazer, né, essa reunião lá com o prefeito, lá para a comunidade participar e levar as demandas, né, através da associação, né, e através de vocês, que são os líderes dali daquela região. Eu moro na Terezinha ali, mas eu convivo mais nos outros bairros que na própria Terezinha, né? Sim. Então a gente vive em tudo que é canto, então a gente está ali para ajudar na formação de novas lideranças, que não é fácil, né? Assumir um compromisso. As pessoas, quando formam uma associação, qual é o teu salário? Salário é a satisfação de organizar a população. Isso que é o salário que vocês acham que a gente ganha, não. É participação e experiência. Muitos vereadores não é tão cobrado como um líder comunitário. O João tinha falado sobre isso no início. Sem dúvida. Vamos ou com o João Barbosa. Pode ser comigo, Valdir. Até para deixar mais à vontade o Batista aqui, sim, que é um grande amigo de muitos anos, desde que cheguei em Pelotas em 1989, uma pessoa que me ajudou bastante, está sempre comigo nas empreitadas, então, para além de um amigo, é um grande irmão. Quero aproveitar que ele está aqui do meu lado, aproveitar o espaço do teu programa, que ele está em casa, né, para te desejar, Giovanni, um feliz aniversário, muita saúde, muita felicidade, né? Tu é um homem talhado no trabalho, no respeito, um cara extremamente humano, né? Para nossa felicidade, pai de um menino já formado hoje, doutor, pai, né? Que é o Dr. Matheus, e agora já está em fase de formação aí, né? O outro menino já, Gabriel, médico veterinário, aluno ainda de medicina veterinária, mas tenho certeza, Giovanni, que a tua chegada na associação com certeza ajuda e muito. Esse processo já nos ajuda lá na Associação de Nativos da Brigada, já foi meu grande parceiro também e diretor lá na Associação de Cabos Soldados da Brigada na Dom Pedro II, e eu fico muito feliz por estar aqui, Valdir, podendo usar esse teu espaço, me locupletando, na verdade, desse espaço, para publicamente te agradecer por tudo que tu faz. Foi pego meio de surpresa aqui, meio no improviso. O Giovanni, um homem meio dos bastidores. Mas vou te dizer, Valdir, está acostumado com a música. Se tu der um violão, um cavaquinho para ele aqui, ele já sai cantando aí. Mas eu tenho certeza que ele é uma pessoa que tem um grande carinho pelo ser humano, né, formado em serviço social, então assim, acadêmico de direito, uma pessoa que conhece como poucos também os bairros da cidade, uma pessoa de grande articulação, né, com as comunidades, com os movimentos sociais, e uma pessoa que está sempre na noite aí também mostrando esse talento que ele não vai falar para nós, talvez músico. Aqui, que é músico. É músico, Giovanni aí, né? Músico aposentado. Aposentado, mas ainda sai uma música aí, né? Um violão, alguma coisa assim? Isso mesmo. Giovanni, fica à disposição aí, né? Esse trabalho aí, a ideia de vocês de organização lá da comunidade, né? Como é que está e como vocês estão procedendo, fazendo, formando e trazendo a comunidade, porque quando tu forma uma associação, muitas vezes tu forma uma diretoria, mas depende das lideranças para fazer a comunidade acompanhar, né? É verdade. Boa tarde a todos que nos assistem. Valdir, te parabenizar mais uma vez, te dizer que com a tua ida a Brasília estaremos muito bem representados. A visão que nós temos social para passar para a comunidade é fortalecimento, né? Fortalecer a sociedade. A Pelotas é carente de moradias, né? Então a gente procura estruturar, instruir e orientar as pessoas para se reunirem mais, como tu falaste aí, né? Se reunirem mais e ter entendimento, somar o entendimento empírico com ele que eles têm, com o científico que nós vamos levar para eles. É isso que eu tinha para dizer. Eu vim acompanhar o nosso presidente aí, João Domingues, da Associação do Bairro Barragem. Valdir, porque é aquilo que a gente conversava, o Barbosa, inclusive, citou lá na reunião, e aqui me
me aproveito das falas dele, que é importante a gente ter pessoas habilitadas e qualificadas para estar num processo de construção, e tu o faz muito bem, por isso estará nos representando lá em Brasília e representando a nossa comunidade. Mas também, enquanto entidade, é preciso que a gente esteja minimamente organizado do ponto de vista jurídico, por exemplo, e que em cada encaminhamento que a gente faça, não basta ser só o binômio necessidade e possibilidade, é preciso estar fundamentado naquilo que a gente está pedindo. Então, se estamos pedindo algo, nós precisamos justificar o que estamos pedindo e precisamos fundamentar. E na associação, e não é diferente nos outros locais por onde passamos, e que desenvolvemos um trabalho, e hoje o faremos na Associação dos Moradores do Bairro Barragem, também é nesse sentido. Se temos demandas lá para a área da saúde, ela tem que estar fundamentada e qualificada. E o Giovanni, por exemplo, é uma pessoa que tem formação na área do serviço social. E quando a gente for conversar com alguém da área do serviço social, não basta ser o João Domingues, porque é o presidente, está me entendendo? Ou o secretário, que é o Barbosa, porque é engenheiro. Tem que ser alguém da área afim. Tem que ser alguém qualificado, preparado e que conheça a dinâmica de trabalho, de legislação, de fundamentação. E isso o Giovanni faz muito bem. Então, é nesse sentido que a gente quer desenvolver esse papel, com a participação das pessoas, mas sabendo o que cada um quer e o que a gente pode fazer. Nós não podemos pensar em ir lá e, bom, agora vamos falar com o prefeito e não temos limite. Não, nós temos limite. Muitas vezes a demanda não é para o prefeito nem para a vice-prefeita. Muitas vezes a demanda ela é para um secretário e muitas vezes não é para o próprio secretário. É para o adjunto do secretário ou para alguém da área técnica daquele departamento. Então, temos que saber fazer o encaminhamento, como foi dito aquele dia pelo representante da prefeitura na reunião. Se nós não soubermos o local onde vamos chegar, muitas vezes vamos estar encaminhando um documento para a pessoa errada. Então, mais uma vez, ter agora, né, eu fico muito, muito feliz mesmo, do fundo do coração, em saber que a UPACAF tem um espaço agora, né, físico, né, não dependendo mais de fazer reunião lá na associação, não quer dizer que não, se precisar, não Vamos faça. sim, lá porque tem estrutura para fazer um churrasquinho. Também. Mas agora, seja bem-vindo, né, Batista? Mas agora a gente sabe que a UPACAF tem um espaço, né, e como tu nos falou aqui também, propício para reuniões. Então, esse é o nosso papel enquanto associação, não é sobrepor ao trabalho muito bem realizado até então, pelo representante, pelo presidente, pela diretoria do pessoal do sítio, da Associação dos Moradores do Sítio. Não, é que como somos um novo bairro, nós temos os bairros limitados por espaços físicos, e nós somos limitados pela Estrada da Barbuda. Bom, se assim o somos, dessa forma que temos que tratar, sob pena de, como eu disse anteriormente, a nossa demanda, uma vez chegando na prefeitura, nós não temos a legitimidade de fazê-lo. Tá certo? Então, tu vai a Brasília agora nos representando porque tu foi eleito para nosso representante. Mas tu não pode falar lá em nome da Câmara de Vereadores, correto? Tu não pode falar lá em nome do Executivo. Tu vai em nome da sociedade, porque por essa sociedade e por essa motivação que tu foi eleito. E, nesse sentido, também a nossa associação. Então, mais uma vez, a gente respeita e parabeniza, inclusive, a associação, todas as associações, mas aqui, pontualmente, a Associação dos Moradores do Sítio Floresta, porque fizeram um bom evento lá, capitaneado por ti, né? E aí a gente mostra mais uma vez a tua capacidade de organização, de gestão e de articulação com o Poder Municipal, que fizeram lá uma reunião, do que eles falaram, foram e estão sendo atendidos pela Prefeitura, e é isso que se quer. Então, as nossas demandas, com o passar do tempo, elas surgirão também. Hoje elas são muito mais no aspecto administrativo. Temos questões lá de ruas, de iluminação, de limpeza, temos. Mas até que ponto nós também não podemos fazê-lo, né, chamando a própria comunidade para resolver os seus problemas, para ver de que forma nós vamos poder organizar o nosso lixo, de que forma nós vamos poder limpar a frente da nossa casa, para então ajudar o passo municipal. Porque hoje está lá o prefeito Nuno Marrone e a vice-prefeita Daniela, amanhã terá outro, ou eles serão reeleitos, assim como no passado teve um outro. Mas nós estaremos lá sempre. Né? Nós somos moradores. Os prefeitos passam. Né? Muitos vereadores se elegem e outros não se elegem. Então, quer dizer, a comunidade, o líder comunitário continua lá. Perfeito, né? Perfeito. A associação continua lá, né? Fazendo esse trabalho de tentar melhorar. Isso é a função do prefeito no bairro. Teve, um tempo atrás, era o bairro da gente, onde a UPACAF foi parceira para organizar dentro dos bairros, onde a gente levava o poder público, o secretariado, e é o que vai acontecer, o prefeito no bairro vai acontecer isso, os representantes, são os técnicos, são os secretários vão estar presentes. A associação ela coordena o trabalho,
toda a dinâmica, junto com a UPACAF, e a comunidade participa. A grande maioria dos bairros é as mesmas reivindicações. É o posto de saúde, né, que está faltando medicamento, não tem o médico suficiente. Outras da reclamação que tem sempre: limpeza de valeta, os buracos na rua. É a mesma coisa de todos, mas vai estar lá os secretários lá para responder por que não está sendo atendido. Essa questão que se hoje fazer na Santa Terezinha, o que vai surgir de reclamação é a questão da água. Eu moro lá. Quem mora lá sabe que as pessoas têm que tomar banho na madrugada para poder tomar banho. Ou de manhã bem cedo, antes de sair para o serviço. Senão chega de 8 horas da manhã, tu já não tem mais água. Não sobe mais água no chuveiro. Então, o pessoal está reclamando muito. E eu acho que o SANEP está tentando resolver, cresceu muito para aquela região ali. Então, realmente, ia causar um transtorno mesmo, né? A gente sabe que ia trazer esse transtorno para a comunidade. Inclusive, Valdir, já que tu falou na questão da água, né? Lá no espaço onde vai ficar a cooperativa dentro do espaço físico, já sendo redundante, do próprio bairro Barragem, nós temos uma necessidade de fazer uma caixa d'água, que para ti, a informação e para quem está em casa vai nos custar mais de R$2 milhões, mas nós vamos cotizar e nós vamos fazer essa estrutura para que ela funcione 24 horas, para que, em caso de falta d'água, ela possa estar estruturado para isso. Nós temos nos bairros, Valdir, que se chama tecnicamente LUMERs, né? Sim. O que são os LUMERs? São aqueles bairros que vão crescendo no entorno do grande centro. Isso acontece em todas as grandes cidades, e Pelotas é uma metrópole, né? E muitas vezes essas pessoas elas vêm também de outras cidades. Né? Eu não sou natural de Pelotas, moro aqui há 35 anos, tenho orgulho disso. Tem muita gente de Canguçu, das cidades aqui vizinhas, para cá, porque não tem, lá na cidade deles não tem emprego, então aonde eles vão vir? É para cá, eles têm que ter um local para morar. Exato. Então aí é onde tem esses loteamentos que é para eles poder se estabelecer. E esses bairros, há alguns anos atrás, alguns deles não existiam, né? E outros se transformaram em verdadeiras cidades. Nós vamos pegar o Fragata aqui, tá? E aí eu posso estar errando em poucos números. E digo isso porque em poucos, porque fui coordenador regional de proteção e defesa civil da região para 27 cidades. Então eu sei um pouco da realidade das cidades, tá? Para vocês terem uma ideia, Chuvisca tem 5 mil habitantes. Chuvisca, apenas 10% mora no perímetro urbano, o restante é área rural. Tá certo? Então o que afeta mais Chuvisca, por exemplo? Afeta mais Chuvisca uma estiagem no PIB do município. Então, nós temos municípios que são o contrário. Nós vamos pegar Canguçu, ali também tem uma grande área rural. Então, muitas vezes, não é no centro urbano o problema, dependendo do problema. E com relação a essa questão de água, essas pessoas, como tu te referiu, vêm lá de uma cidade menor e naquela casa, e aquele bairro foi estruturado uma casa para 2 pessoas. Só que ele vem e depois vem mais os outros familiares. E aí já temos numa casa 10 pessoas consumindo água. Ou seja, o poder público, por mais que ele se estruture, muitas vezes ele não atende essa demanda. Quando nós temos um período, por exemplo, agora de verão, onde as pessoas consomem mais água para beber, para tomar banho, para lavar carro, né, para uma série de outras coisas, a tendência é que a gente tenha mais necessidade de água. E até que ponto o poder público se estruturou para isso? Ele se estruturou para um número X de habitantes. Hoje, principalmente em função dos bairros, o número é muito diferente. Então, por isso que lá, no bairro onde a gente está fazendo, que é um bairro planejado, também a gente está preocupado com isso. A gente está preocupado, por exemplo, com a acessibilidade. Então, nós teremos uma quadra inteira só para as pessoas que têm PCDs, para as pessoas que têm baixa visão. Para as pessoas que têm baixa visão, por exemplo, nós temos no nosso planejamento o jardim sensorial. Isso significa que as pessoas, quando chegarem na parada do ônibus, se sentirem o cheiro da camélia, por exemplo, ele vai saber que ele está na parada do ônibus. Nós estamos projetando que nas paradas dos ônibus, nós tenhamos parada de ônibus e na parada do ônibus tenhamos livros, para as pessoas ficarem mais tranquilas, fazerem uma leitura e ficarem menos tensas. E muitas vezes a tensão se dá em função disso. E aí a gente percebe muitas vezes, Valdir, aproveitando o teu programa, para ver alguns erros que eles acontecem na nossa sociedade. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão sob pressão numa CE, por exemplo, e pasme, Valdir, não tem uma internet liberada ali na CE. Tu acredita? Não tem uma internet liberada. E muitas vezes tu precisa pegar uma segunda via, fazer uma informação, ou atender um filho que está em casa porque tu saiu na correria, ou então tu pediu 15 minutos para o patrão para poder ir lá e resolver uma questão, e tu não tem uma internet liberada na CE.
Entende? Então, tem algumas coisas, como é que o poder público muitas vezes faz campanhas para a área da saúde, se ele poderia aproveitar a fila do Brasil, a fila do jogo do Pelotas, o show que vai acontecer lá no Morada do Sol, por que já não aproveita aquele movimento que a sociedade já fez? Poderia aproveitar? Não, se gasta recursos para fazer outra coisa. É verdade. Programa UPACAF e a comunidade, né, todo sábado a partir das 13 horas. Lembrando aí, né, que essa semana foi reativado o Conselho Municipal de Habitação, onde a UPACAF está presente, né? A gente fez a nossa indicação, eu me coloquei à disposição, porque já fui presidente do Conselho de Habitação, quando funcionava. Agora já tenho trabalho e muita construção acontecendo em Pelotas e é preciso, sim, de um Conselho Municipal, que o Conselho que delibera os recursos que vêm de projetos federais. Tá? Então, é importante o Conselho, tá? Várias entidades representando nesse Conselho. A UPACAF se prepara agora para uma grande reunião aí com todas as lideranças populares para a gente discutir as participação das entidades nos conselhos, também discutir projetos. Vai estar a FEGAMEC ou a CANAC também com a gente aqui. Agora nós vamos estar lá na sala lá da sala dos conselhos, né? Vamos estar lá num espaço lá ocupando e nós vamos fazer essa grande reunião aí para a gente poder debater entre nós, né? Debater entre nós aí e trazer ideias também. Além do prefeito no bairro, nós temos que discutir internamente com a gente mesmo. Ver o que o pessoal pensa em relação à organização popular. Valdir, mais uma vez, te agradecer o espaço, a oportunidade e te deixar uma dica aqui. Isso advém da experiência. Tá? A gente ficou muito feliz, né, enquanto entidade, eu como cidadão que mora aqui em Pelotas, quando o então candidato Fernando Marrone propôs a criação de uma Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. E isso aconteceu, hoje é o secretário Milton Martins, que conhece muito bem a cidade, e é importante que se tenha também um Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, porque tudo isso que a gente está falando de proteção, né? Porque não é só defesa civil, não é só quando veio o granizo e a gente precisa de telha, ou a gente precisa de lona, não é só quando veio estiagem, agora tem que fazer um relatório para o pessoal que mora aí afetado principalmente na área rural, mas quando tem uma enchente que a gente precisa ir lá colocar um barco e tirar as pessoas, alojar em um determinado espaço, não. É conversar e convergir sobre proteção, como podemos proteger as pessoas. Isso se dá muito, Valdir, em função de algo que eu tenho certeza que tem uma ligação muito direta com o UPACAF, que são os NUPDECs. A legislação ela prevê os NUPDECs. O que são os NUPDECs? São Núcleos Municipais de Proteção e Defesa Civil. É lá no bairro as pessoas estarem organizadas para saber o que fazer e como fazer. Correto? Então, aconteceu um granizo em um determinado bairro, aquele bairro tem que saber como se organizar, para quem que ela tem que pedir uma lona, como é que ela se articula, como é que ela pede, como é que ela informa, quantas telhas quebrou na casa dela, quantas telhas são de 4 milímetros, de 6 milímetros, qual a estrutura que aconteceu, porque é aí que ela vai receber ou não uma ajuda do município ou da União. Então, isso é muito importante. Então, eu te peço, né, enquanto já associação, para que tu faça isso, faça essa articulação com o município, porque já que foi criado, e é a única cidade aqui na região que tem uma Secretaria Municipal de Proteção Civil e precisava muito dessa secretaria, eu sei a importância dela para Pelotas, e acredito que vai ser fundamental esse conselho também, porque por esse conselho vai passar também a gestão de recursos que existem e que podem vir para cá. Por exemplo, nos TACs, termo de ajuste de conduta, pode ter recurso para a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, a gente pode estar se articulando aí, me coloco como voluntário para ajudar nesse processo, e acredito que é fundamental para a entidade que tu representa muito bem, que é a representatividade coletiva de todos os bairros. Programa UPACAF e a comunidade. Henrique, quantos minutos a gente tem ainda, Henrique? Programa UPACAF é todo sábado a partir das... Temos 5 minutos, né? Eu acho que nós vamos... acho que dá para a gente conversar mais um pouquinho, ouvir um pouco mais o Giovanni, né? Qual é a ideia dele de participação popular dentro lá da comunidade. E depois a gente encerra, porque passa rápido também os minutos aqui.
Fala, Giovanni, qual é a tua ideia para participação popular lá dentro da comunidade da associação da 25 de julho? Nós estamos chegando, né? E a ideia é convidar o pessoal para participar com nós, trazer seu conhecimento empírico, como eu havia falado, e nós levar o nosso conhecimento científico com profissionais que entendem da região, como o engenheiro Barbosa, que acabou de sair daqui, e demais pessoas do vínculo social, também assistentes sociais, para ajudar nós a orientar o pessoal para estruturar, aqueles, como tu falasse, que têm terreno, que é construir dentro do terreno, e aqueles que querem participar junto com o município, né? O que o município ofertar ali, da casa própria. Seria isso. Domingues. Mais uma vez, Valdir, já que estamos encaminhando para o final, eu fico muito feliz cada vez que eu chego aqui na TVC, porque a TVC é um exemplo de representatividade da comunidade. É aqui na TVC que passam programas e pessoas que não teriam espaço em outros locais, que não teriam espaço na mídia convencional. E essas informações elas chegam para a comunidade e eu fico muito mais contente porque chega hoje para o mundo inteiro. Quando nós tínhamos o programa aqui da associação, que era Segurança e Debate, que ficou no ar aqui por muitos anos, nós tínhamos uma limitação, mas mesmo assim, até hoje as pessoas me encontram na rua e me falam: vocês tinham um programa de televisão, continua acontecendo, como é que era? Porque a gente tinha uma visão muito ampla de segurança. Não era só a segurança da questão voltada à polícia, mas a segurança, muitas vezes, do próprio servidor. Né? De quem é o dever de cuidar do cuidador? É de alguém. Se ele não o faz, está prevaricando. Então, muitas vezes, em determinadas situações, nós temos outros problemas que precisam ser conversados. Então, te agradeço mais uma vez pelo espaço, agradeço a TVC, agradecer o Henrique por estar na técnica, toda a direção aqui da TV, e parabenizar vocês, parabenizar a TV por continuar trabalhando com todas as dificuldades que a gente sabe que tem na área comunitária. Vocês estão aqui levando as informações para a população, vem aqui, trabalho voluntário lá na associação, é trabalho voluntário lá na viagem, tendo as dificuldades que eu sei que quem viaja para fora do estado já é, para fora do município já é difícil, imagina para fora do estado, onde tu não conhece ninguém. Então, Valdir, assim, tu é um herói, né, um herói sem capa, e estás muito bem nos representando. E aqui a TVC também cumpre o seu papel social, e a gente fica muito feliz, enquanto entidade, de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com vocês que estão em casa, para dizer assim, vamos valorizar a nossa instituição local aqui, TVC, e sempre que possível apoiem o programa do Valdir, porque ele é muito importante para a nossa comunidade. Programa UPACAF e a comunidade, né? Está chegando mais um final de programa. Agradeço o carinho de todos vocês aí. Sábado que vem a gente retorna. Depois, dia 23, a gente está indo a Porto Alegre. Dia 24, a gente pega o avião de manhã. E já vamos estar lá em Brasília, né, se credenciando. No final da tarde deve de iniciar a conferência das cidades, com delegação de todo o Brasil, né, de todo o canto, né, desde o Nordeste, do Sul, de vários estados aí para nos representar, né, para discutir a sua cidade. E a gente tem o prazer aí de estar representando vocês. Claro que a gente gostaria de ter mais gente, mas a conferência das cidades reúne gente de todo o Brasil. Então, realmente, tem a limitação também de gente, que tem que manter aquela estrutura toda. Além de empresário, ao pessoal de cooperativas, o pessoal de moradias e a população em geral que participa, né? Os representantes de prefeitura, que também participam nessa conferência, que discute a sua cidade, o que eles pensam da sua cidade. A gente fica por aqui. No próximo sábado, a gente retorna com mais um programa UPACAF e a comunidade.